seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje no nosso quadro Sem Filtro, a gente vai conversar sobre barra no balé. Mas não é barra de situação difícil, não, barra mesmo, sabe a barra? A barra, nós vamos falar sobre isso. Bem-vinda, Tia Ju! Oiê! Tudo bem? Tudo certo? Eu achei interessante o tema, vamos ver o que vai sair. Barra no balé sem filtro. Tenho dúvidas sobre a barra. Vai lá, Tia Ju, mande suas dúvidas então. Olha, se você nunca viu esse quadro, nesse quadro a Tia Ju me traz perguntas que elas recebem, né, que toda a equipe recebe, né, Tia Ju? Isso, nos diferentes canais. Nos diferentes canais, e-mail, Instagram, YouTube, e elas selecionam e vão agrupando essas perguntas e aí formulam um tema para poder embutir essas perguntas. E eu não sei quais são as perguntas, eu vou descobrir junto com você, porque aí fica mais legal ainda. Então vamos lá, vamos descobrir. Bora lá. Bom, então vamos lá. A barra é um momento específico da aula de balé, certo? Sim. Toda aula de balé começa obrigatoriamente pela barra ali ou pode ter variações e começar por outra coisa que não seja barra? Como que funciona? Depende do método. Tem métodos que começam direto na barra, né? E eu acho que a maioria dos métodos começam direto na barra. Mas tem professores que criam coisas, entende? E eu não sou contra isso. Então vamos supor, se eu percebo que os meus alunos estão precisando desenvolver uma meia ponta alta e equilíbrio, e antes de começar a aula de balé eu decido começar por elevez e equilíbrio, eu posso dar uma sequência de elevez no centro, sobe e desce na meia ponta com a mão na cintura. Entendi. Entende? Então eu não comecei na barra, mas eu comecei com um exercício simples. Agora o que não dá é começar a aula por um grande salto, né? Que é um momento de explosão e tal. O que não dá é começar a aula pelo momento centro da aula, né? E depois vai pra barra. A barra é o que prepara o nosso corpo para ir pro centro. Aí faria sentido. Não. Show. E qual que é a importância da barra numa aula de balé? Nossa. Olha, vamos lá. Da barra em si, pouca, tá? Mas do momento barra... A barra objeto. A barra objeto é pouca, mas o momento barra é essencial, assim. A gente sempre busca, né, dançar melhor, ter um desempenho melhor, baseado nos passos que a gente faz ali no centro. Então eu quero ter uma pirueta melhor, eu quero ter um fouetté melhor, eu quero ter um piqué arabesque melhor, eu quero ter um poiché melhor, eu quero ter um saut de cheval melhor. Só que todos esses passos são compostos por passos básicos. E passos básicos a gente aprende, treina e desenvolve melhoras com exercícios que a gente faz na barra. Bom. Entende? Porque na barra eu tenho ali todo o meu foco no meu corpo para trabalhar cada detalhe daquele exercício para transformar o meu corpo para os passos complexos. Então, se eu quero trabalhar um tandi de uma bailarina ou de um bailarino, não adianta eu querer trabalhar esse tandi no centro sem ele ter apoio. Primeiro ele precisa executar bem um tandi com apoio, segurando na barra. Depois eu tiro o apoio. A barra é a preparação. Isso. Preparação para se desenvolver nos passos complexos, nos passos simples e nos passos complexos depois. Isso. É a preparação ali do bailarino. É onde o bailarino pode aprender. É na barra que a gente aprende a dançar. É onde ele vai assimilar melhor a informação. Porque você não está preocupado com o seu equilíbrio o tempo todo. Você tem um lugar para segurar, para isso que inventaram a barra. Entende? Então aí você tem um lugar para se apoiar e aí você vai testando o exercício. Aí você vai tirando cada vez mais o apoio, sim, o peso lá da barra, vai ficando cada vez mais livre da barra e aí você consegue ir fazer isso no centro. Esse é o grande objetivo. Show, show, show. E existe uma regra de quais devem ser os primeiros passos da barra ou é variável? Cada professor define qual é o primeiro passo, como que funciona? Depende do método. Mas assim, basicamente o fundamento de todos os métodos o bailarino ele está frio. Sim, quando você começa uma aula, não importa que o bailarino saiu de uma aula de jazz, não importa que ele acabou de sair de uma aula de balé, não importa. Se ele vai começar uma aula, ele vai começar de novo de baixo para cima.
Ele vai começar de novo, trabalhando os pés, trabalhando o joelho, trabalhando o quadril, trabalhando coluna, trabalhando o pescoço, trabalhando o braço, entendeu? Mas sempre de baixo para cima. Existe uma ordem de aquecimento do corpo do bailarino, é isso? Isso. Tem professores que montam, né, um aquecimento coreografado para balé. Tem professores que usam bastante isso para jazz, para outras modalidades, isso existe bastante. Mas tem alguns professores que tentam colocar isso no balé clássico. E então tem lá, a gente vai fazer 4 elevés alternando com rotação de cabeça, sim? Então eu estou mexendo no tornozelo e mexendo no pescoço. Se é uma turma de avançado, é provável que eles tenham coordenação motora para desenvolver esse movimento. Agora, se é uma turma de iniciante, uma das 2 articulações vai trabalhar de forma errada. Entendi. Porque fica difícil, entende? Então, assim, quanto mais eu foco em articulações de baixo para cima, mais eu vou preparando o meu bailarino. Do que eu ficar com os 2 pés no chão e agora a gente vai trabalhar só pescoço e agora volta só pescoço. Aí agora é só ombro, aí você tem que manter o pescocinho lá parado, entende? Não, eu preciso, se eu for montando como se fosse um Lego, vamos trabalhar os pés. Agora dá para trabalhar o joelho, eu consigo usar pés e joelho, porque os pés já foram trabalhados. Vão se agregando. Isso, de baixo para cima eu consigo ir aumentando, agregando mais articulações. Ah, legal. Nesse trabalho. Agora ficou mais claro. Eu tinha ficado em dúvida, mas agora é mais claro. E quais que são os maiores desafios ou quais as maiores dificuldades na barra da bailarina ali, na execução da barra para a bailarina? Depende. Vamos lá, Tia Ju, depende também, depende da bailarina. Por exemplo, eu, Mari, minha maior dificuldade na barra, de tudo que tem numa barra, é o frappé. Porque são passos muito rápidos, com os pés aqueles que a gente faz as batidinhas. Sei. Tá. Eu não sou ruim de frappé na barra, sou péssima no pequeno salto, mas no frappé na barra até que eu não sou ruim. Mas comparando uma barra toda, o que eu mais tenho dificuldade são os frappés, se eu tiver que escolher um, né? E aí, vai depender da bailarina. Tem bailarinas que têm mais dificuldade com o adágio, de subir perna, de ter controle do próprio corpo, então aí ela vai ter dificuldade, de repente, com fondue, vai ter dificuldade com um exercício, às vezes, de plié. Então, talvez, por exemplo, quando você fala que você tem mais dificuldade no frappé, é porque são os movimentos mais rápidos. E a bailarina que tem a dificuldade no adágio, talvez seja por falta de equilíbrio, alguma coisa nesse sentido. Então, aí cada bailarina vai apertar de um lado. Isso. E aí tem uma tendência a dizer, gosto disso, não gosto daquilo. Então a barra ela trabalha tudo, desde o equilíbrio, desde a velocidade no frappé, desde força, desde tudo. E aí cada bailarina tem a sua particularidade. Que não deveria ser, aliás, deveria ser levada em consideração para a gente fazer mais daquilo que a gente não consegue executar com perfeição. Né? Não que a gente execute tudo com perfeição, mas tem coisas que a gente sabe que a gente vai um pouco melhor, né? Então assim, basicamente numa barra, não sei se você vai perguntar ou não. Não, pode falar. Mas basicamente numa barra, a gente vai ter ali um trabalho de tandi, né, que é aquele que o pé fica o tempo todo no chão, ele estica e volta. Vai ter um trabalho de pliés, que é onde eu trabalho mais a articulação de joelho, um pouquinho de articulação de quadril. Vai ter um trabalho de GTs, vai ter um trabalho de rondejant, que eu trabalho bastante, articulação de quadril no rondejant. Vai ter um trabalho de fondues, vai ter grand battement, vai ter frappé, vai ter sequência de développé, vai ter sequência de buscando mais flexibilidade, dependendo da aula ali. Então assim, numa barra, a gente tem o certo é ter uma mentalidade de fazer uma barra completa, onde eu trabalho todos esses passos. Alguns métodos eles cobram mais, dependendo do nível que a pessoa esteja, que faça mais tandis ao invés de evoluir a altura de perna. Então, por exemplo, alguns métodos, alguns níveis mais básicos, em alguns métodos acabam fazendo, sei lá, 3, 4 exercícios de tandi, 2 exercícios de GT, 1 exercício de plié e acabou a barra. Entendi. Porque é uma turma que não vai trabalhar no centro pernas altas. Entende? Então isso para criança, para adulto não. Para adulto isso não vai dar muito certo.
né? Porque o adulto vai acabar levando anos para fazer um arabesque. E não é essa a proposta para o adulto, ele precisa dançar mais rápido, né? Na minha visão. Tá? Sim. Então, numa aula de balé adulto iniciante, eu trabalho tudo. Eu entro com a barra completa. O que pode acontecer? Pode acontecer que aquela turma precisou de tanta correção no rond de jambe que eu não tenho tempo para dar a barra completa. Então, alguma coisa nesse meio de caminho hoje eu pulo. Só que aí eu anoto que na próxima aula eu tenho que pular outra coisa, porque isso aqui não dá pra pular mais. Correr atrás do prejuízo. Exatamente. Entende? Senão, se eu vou dar uma aula sempre pela minha preferência, eu nunca daria frappé na vida, né? Né? Ser, mas vai fazer falta para aluno, né? A não ser que eu tô com raivinha do aluno, né? Aí brincadeira. Mas assim, é um passo que, né, eu na minha aula, nossa, eu nunca faria se eu pudesse escolher. Então, só que eu sei que é necessário, então a gente não pode ter preferências. Entendi. Sabe que nem filho? Eu imagino, né? Eu não tenho filho. Não, eu tenho 2 filhas peludas. Sim, tenho 2 filhas peludas. Mas assim, eu amo as 2 iguais. Mas você tem uma que você tem mais, um chameguinho maior. Você tem um chameguinho, sabe? Que tipo, ai meu Deus, e agora? Põe a mão primeiro em uma ou primeiro na outra? Você não tem, é que é um chameguinho maior, acho que é um cuidado maior, pode né? Ser, uma cuidado. Preocupação maior, um cuidado maior. Pode ser um cuidado maior. Acho que é nesse sentido. Será que pela idade dela também pode ser? Mas aí, com os passos, é a mesma coisa, entende? Quando você tá montando aula mesmo, né? Quando você é professor e tá dando aula, você tem os passos que você gosta mais. Mas tem que dar todos, ponto, entendeu? Aí tem aqueles que você sabe que merece mais a sua atenção, tem aqueles que você gosta de dar mais atenção, né? Sim, sim. E aí a grande tarefa do professor é equilibrar tudo isso. Esse é o ponto. Imagina. Imagina o desafio do professor. E do bailarino de fazer tudo isso. Show. E a bailarina que faz uma boa barra, o que ela colhe lá no centro? O que ela colhe lá na coreografia dela? Aquela bailarina que, não, eu me dediquei à minha barra tá impecável. O que eu colho de frutos disso? No centro, são coisas diferentes, tá? Uma bailarina que faz uma boa barra, no centro, ela tem mais segurança para executar os movimentos das pernas. Então, você dá um adágio para a bailarina no centro, onde ela vai puxar um passeio, fazer um développé, ela tem mais segurança para fazer, se ela faz uma boa barra. Uma boa barra é o quê? Eu fazer uma aula, né, uma barra toda, utilizando o mínimo possível da minha barra. Não é fazer uma barra toda com a perna na orelha se pendurando na barra. Isso não é uma boa barra. Entendi. Eu posso ter a perna a 45 graus, mas tocando levemente a barra. Isso é uma boa barra. Entendi. Sim? Eu não posso criar a dependência do equipamento barra, do objeto barra. Entendi. Sim? Eu tenho que usá-la como apoio, como meu suporte para caso... Exatamente, é só um auxílio. E aí, na hora que eu vou para o centro, eu tiro esse apoio. E aí é onde a verdade vem à tona. Né? Se a bailarina fez uma barra linda, chega no centro e não está dominando as pernas, é porque provavelmente ela está pondo peso demais na barra. Entendi. Aí é hora de você tirar a barra do momento barra. Ela vai fazer o momento barra sem barra. Entendi. Sem o objeto barra. Entende? Para desmamar da barra. Isso, e aí é onde ela faz a barra no centro. Entendi. Sim? Show. E tem alguma repercussão na coreografia quando ela vai se apresentar? Então, aí no centro tem essa repercussão, né? E aí, tanto pro lado bom quanto ruim, a partir do momento que ela faz uma boa barra, ela consegue ter mais segurança nas pernas e ela faz um bom centro. Ela pode até não acertar todas as sequências, não acertar todos os braços, não conseguir colocar graciosidade nos braços. Ela até pode, mas ela consegue dominar o que ela está fazendo com as pernas. Então você olha para ela e você vê o que ela está fazendo. Entendi. Não fica aquela coisa tremendo, pulando para lá e para cá e tal. Agora, na coreografia, o que vai mais interferir não é a barra em si. Né? Lógico, se ela não estica o pé, sim, vai ser a barra, mas isso a gente pega antes, né? Sim, a gente vai pegar isso no centro. Quando na coreografia você vê uma bailarina que ela tá deslocada, porque o que você vai ver como público?
Você vai ver uma bailarina que ou tá deslocada ou não tá conseguindo fazer o passo. Aí já é uma outra questão. Ou não teve ensaio, ou o professor não deu a atenção que precisava ser dada para a coreografia, para adaptar os passos que o elenco não estava conseguindo fazer. É função do professor fazer isso. Eu não posso, como professor, colocar um aluno no palco que ele não está conseguindo executar um determinado movimento e colocar ele lá executando. Eu não posso fazer isso. Né? Eu não estou sendo justa com o meu aluno e muito menos com o meu público. Eu tenho que apresentar para o meu público o melhor que meu elenco pode fazer. Né? Então, assim, a barra do meu aluno, né, a barra do bailarino vai influenciar na coreografia dele? Vai, mas antes de chegar na coreografia passa pelo centro. Entendi, no então, centro você já vai no centro você tria ali. Show, legal. E uma outra dúvida que eu tenho é que eu sempre vejo as bailarinas com muito mais concentração, atenção ou tensão mesmo na hora que vai pro centro. E na barra você não vê uma cara de tão tenso, de tão desespero quanto é o centro, né? Sim. Isso significa o quê? Que ela não tá dando a devida atenção pra barra ou não? É que o centro é tenso mesmo. O que rola? Olha, Tia Ju, eu juro que quando você faz essas perguntas você tem vontade de colocar dentro da sala de aula. Mas pense comigo, Tia Ju, olha, a bailarina tá lá, né, começou balé depois de adulta, tudo, faz já 3, 4 aulas, sei lá, num ambiente totalmente diferente. Imagine você, Tia Ju, ambiente totalmente diferente, uma galera totalmente diferente, que anda com umas calças rasgadas, sabe, assim, que é tipo bailarina, você fala, meu Deus do céu, onde é que eu tô me enfiando? E né, enquanto tá conversando, o outro tá puxando a perna, o outro não sei o que, é um ambiente diferente. E aí ela vai começar a aula encostada, vamos dizer assim, no canto, na rebarba do cenário. Sim, a barra, né, exceto barra móvel que fica no centro da sala, a maior parte das barras elas ficam fixas nas paredes. Então eu tenho todo esse cenário que eu pintei para você aqui e na borda desse cenário eu tenho a barra. A bailarina começa nessa borda. Tá confortável, não? Sim. Pensou você lá, Tia Ju, até aí tudo tá seguro, bem. Tá seguro. Tá seguro. Aí eu tiro você dessa barra e puxo você pro centro da sala, Tia Ju. O que acontece contigo? É desespero, tá bom, já entendi. Já respondeu a pergunta. Mas assim, olha, só a própria localização do momento centro já gera uma instabilidade. Porque assim, não tem nada em volta, você tá ali, já gera isso, principalmente para bailarinas iniciantes, tá? Pra bailarino mais avançado, não. Tipo, tudo que eu quero tá no centro mesmo, entendeu? E aí uma outra questão também é que na barra eu sei que eu vou repetir 4 vezes a perna à frente, 4 ao lado, 4 atrás. No centro, eu sei que se eu tiver ali um bom professor, ele vai fazer uma sequência em que eu tenho que realmente raciocinar o negócio, entende? Porque na barra, se não é uma aula de avançado sim você faz isso, mas se não é aula de avançado, vamos lá de novo. Na barra, quando é uma aula de iniciante, a gente vai sempre isolar os passos para que você se concentre somente no que precisa ser feito ou somente no que você precisa evitar. Sim. Quando você começa a ser intermediário, eu vou começar a dificultar os passos que você está aprendendo, mantendo a mesma regra. Eu quero que você se concentre somente nesse passo novo. E quando você estiver refazendo os passos do iniciante que você já conhece, aí eu vou começar a colocar umas sequências mais complexas. Sim? Além de eu pensar no passo, eu preciso me ligar na sequência. Antes era 4 vezes com a perna da frente, 4 com a perna de trás. Agora que eu estou no intermediário, 2 com a da frente, 2 com a de trás, passou com a do lado. Entendi. Entende? Eu vou vai dando uma complicadinha. Isso, uma complicadinha na sequência. E o avançado ele vai fazer uma frente, uma atrás, uma lado, puxou passeio, girou para o outro lado, repete, voltou para o lado de cá. Sim, aí eu complico totalmente a sequência. Entendi. Mas é uma barra, tô segurando, tô na borda, tá tudo bem, sim, tô repetindo os movimentos, tem uma pessoa na frente para colar, na hora que eu viro pro outro lado tem outra para eu colar, sim, meu professor tá passando, olhando por todo mundo, eu não sou o centro das atenções, mesmo que eu erre, eu tô entre 2 que estão acertando.
Entendi. Tá tudo bem ali, zona de conforto. Quando eu vou para o centro, eu não tenho mais 4 tandi à frente e 4 atrás. Aí eu tenho uma sequência. Pode ser 2 à frente, 2 atrás, relevo e sussurro. Pode ser uma sequência simples, mas eu tenho uma sequência em que uma coisa emenda na outra para eu conseguir trabalhar a memória. Então, entra essa questão. Entra outra questão de que no centro normalmente é uma fila, outra fila, outra fila. Eu posso até estar na segunda fila, tem gente na frente e gente atrás. Só que as filas são intercaladas. Eu me vejo no espelho. O objetivo do centro é que dê pra ver todo mundo. E aí eu me vejo no espelho e aí eu falo, meu Deus, agora é comigo. Agora a bola tá na minha vez. Sabe? Entendi. E aí bate aquele desesperozinho. Então eu acho que entra a questão da localização e entra a questão dos passos e é perfeitamente aceitável que o centro da aula seja algo desesperador. Quando você é iniciante, ainda não tem domínio das pernas. Quando você tem, aí tem que trabalhar aqui, ó. Show, perfeito. Então a expressão serena na barra tá tudo bem. Ela está dando a devida atenção para a barra. Sim, tá. Não, tá dando. Agora se a bailarina tiver com uma expressão serena e errando tudo as pernas, aí você dá um berro Aí você dá um berro que a bichinha acorda, entendeu? Mas assim, não é natural na barra. O grande objetivo na dança, no balé, é parecer que tudo é fácil, né? E aí quando parece que tudo é fácil, fica mágico, fica, né? Você olha assim e fala, eu quero fazer esse negócio. Sim. Então, o grande objetivo é parecer tudo fácil. Pra gente fazer parecer tudo fácil, eu preciso começar a trabalhar desde a barra. Show. E se você fosse dar uma dica aí para a bailarina que está assistindo esse vídeo agora e falou, não, eu vou tornar a minha barra impecável a partir de agora. Quais são os principais pontos que ela deve se atentar para, a partir de hoje, transformar a barra dela? Vamos lá. Principais pontos. Pergunta difícil de ajudar. Obrigada. Não, eu acho assim, na barra, o que é fundamental na barra? Primeira coisa, a gente entender que o equipamento barra não é para fazer parte de mim. Ele é só um lugar que eu encosto, é a única coisa. Então, o primeiro ponto é não colocar peso na barra. Segundo ponto, deixa eu pensar, porque é muita coisa, mas vamos lá. Segundo ponto, dê valor para os passos mais básicos. Não fica preocupada com o fundi, com o grand battement, que são pernas mais altas. Se preocupe primeiro com o tandi. Esse é o mais importante nesse momento. Depois, eu vou me preocupar com o plié, um de cada vez. E aí eu vou pensar nos fundamentos de cada um dos passos, né? E aí eu vou trabalhar a base, né, do balé, vou trabalhar o tandi de uma maneira mais construtiva na barra, onde eu não utilizo a barra o tempo todo. Sem pôr o peso, você Isso, fala. entende? Então eu acho que essa é a grande chave de uma boa barra. É isso que a gente precisa se preocupar. A partir do momento que tiver fácil para mim fazer tandi, sem ficar girando quadril, sem perder o andeor, sem dobrar joelho, enfim, né? A partir do momento que eu fizer um tandi... Com seus 50 mil detalhes. Exatamente, muito bem feito, não dependendo da barra, aí é a hora de eu trabalhar o meu GT ou o meu plié, vai depender do que vem na ordem da sua aula. Aí eu vou trabalhar o meu GT muito bem na barra, depois eu vou trabalhar o meu plié, depois eu vou trabalhar o meu fondi, aí eu vou escalando, entendeu? E acontece, uma curiosidade assim, não faço a menor ideia, acontece se o professor deu, sei lá, 8 pliés, a bailarina prestar muita atenção na execução ali do primeiro, do segundo e depois a atenção dela vai embora, o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo foi por inércia, que ela não tá mais concentrada. Isso acontece ou não? É uma dúvida, não sei porque eu nunca fiz. Então, a pergunta é se a bailarina consegue manter o foco na explicação do professor ou na execução? Na execução. Ela com ela mesma ali. Pode acontecer. Eu imagino que possa acontecer, sim, de você ir viajando, né, durante o passo.
Mas você vai começar, ou você tem uma consciência corporal absurda, sabe? Ou você sabe fazer com o pé nas costas, ou você vai começar a errar e o professor vai começar a gritar. Né? Ah, entendi. O professor fica puxando sua atenção, então, né? Aí ele vai ficar puxando a sua atenção. Agora, o que acontece muito é você estar prestando atenção na explicação do professor, e aí você vai para um outro país, um outro mundo. Chama de professor. Sim, entendeu? Aí você olha e fala, como é que começa? Pergunta como eu sei, tia Ju. Nossa, eu era mestre nisso. E aí eu tinha um professor que na hora que eu falava, você pode repetir? Ele olhava pra mim e ele falava assim. Ele olhava pra mim e falava assim, tava viajando, né? Eu, não vou repetir, se vira. Era desse jeito. E aí eu comecei a não, tipo, deu pra entender? Sim, entendi. Cara, mas eu me matava de copiar sem olhar. Meu sonho assim nem virava, assim, eu conseguia copiar só pelo campo de visão. Só pra ele não falar nada. E ele ficava esperto, tipo assim, ela vai errar e eu vou falar, presta atenção! Então você tinha colocado 2 dicas importantes, mas pelo jeito tem essa terceira também, que é concentração, né? Concentração, ficar viajando na maionese. Você tá explicando os exercícios da barra, por favor. Então foi não ficar colocando muito peso na barra, dar atenção aos passos mais básicos e Isso. Concentração nos detalhes. Show. Isso. Show. Eu acho que é um bom começo. Um princípio aí pra... Agora, se você é uma bailarina mais intermediária para avançada ali, aí você já domina um pouco mais esse início, né? Esses detalhes que eu tô falando. E aí, cara, o foco... Agora assim, ó, se você é iniciante, esquece o que eu tô falando agora. Deixa pra usar isso quando você for avançada. Mas se você for mais avançada, no avançado, o foco da barra é musculação. A sua barra tem que ser pra você sair de lá suada, sabe? Com dor muscular de tanto que você fez força para as pernas subirem, para empurrar o chão, para babá. Porque é aí que você ganha trabalho muscular pro seu centro. Só que o iniciante não dá pra fazer isso. Porque se ele coloca muita atenção em subperna e não sei o que, ele vai perdendo os detalhes no meio do caminho. Sim. Então ele tem que pensar primeiro em construindo, sabe? É um processo. É um processo. Você vem construindo. Na hora que você construiu, é hora de voltar e começar a melhorar aquilo. Subir mais pernas, girar mais andeor, né? Trabalhar cabeça e braço ao mesmo tempo. Então, vai lindo. Não tem fim. Show. Né? E aí as pessoas querem, não vejo a hora de me tornar uma bailarina linda, fantástica, maravilhosa. Pra quê? Porque é o processo que é o fantástico disso. Uhum. O processo é fantástico. A bailarina linda, maravilhosa, não sei o que, ela também faz algo do mesmo jeito que você. Buscando as mesmas coisas. Eu acho que focar a atenção em que fase você tá para que você direcione a sua atenção e a sua preocupação. Exatamente. Porque senão vira uma bola de neve, você foca numa coisa que não deveria ser o seu foco naquela fase. Né? Exatamente. E o professor também. Uhum. Porque você trabalhar numa turma que tem uma iniciante que começou há 1 ano e que tem uma que está voltando, mas já fez há 10 anos, são coisas diferentes. Cobranças diferentes. Não digo nem sequências diferentes nesse início, nem precisa ser diferente, mas é a exigência mesmo, entende? As correções são diferentes e ambas as bailarinas precisam entender que existe sim essa diferença e que eu como professor, o melhor que eu posso fazer para minha aluna iniciante é ensiná-la e cobrá-la dessa maneira e que o melhor que eu posso fazer para essa que está tentando voltar é ensiná-la e cobrá-la dessa maneira. A partir do momento que eu sei me colocar na minha turma e explico o porquê do porquê, elas têm uma tendência a entender e a respeitar a minha diferença de exigência de uma para outra. E não fica aquela coisa de que, o professor não gosta de mim, eu sou café com leite, entendeu? Então essa clareza é fundamental. E não adianta, na barra os bailarinos percebem muito isso, né? Tipo, ele passou por mim e falou pra mim eu esticar mais o pé. E aí na menina da frente, ele consertou o andeor, pediu pra ela subir o queixo, não sei o que. Na hora que eu fui ver, eu tava olhando pra baixo, ele não corrigiu minha cabeça. Sim, você precisa corrigir o pé ainda, criatura. Calma, a cabeça vem depois. Vou chegar na sua cabeça. Vou chegar.
Sim, mas assim, se o professor vem enchendo você de correções na barra, ao invés de você ter uma melhora no seu desempenho, você tem uma queda, porque aí você não sabe onde focar a sua atenção. Show. Sim. Não, legal. E o professor é quem conduz tudo isso, Tudo. né? Porque fica difícil para o aluno. O aluno não tem a experiência para entender todos esses lados, né? E Não, cabe ao isso. professor ter clareza de se colocar, Sim, né? e isso que é legal de ser professor. Legal de ser professor, não é pegar uma apostilinha e decorar quais são os exercícios que eu tenho que dar hoje. Aham. Entende? Isso qualquer professor faz. Agora, o bom professor é aquele que olha para o aluno e fala, cara, para esse aluno conseguir chegar na dupla pirueta que eu quero colocar na coreografia, eu preciso trabalhar X, Y, Z. Entende? E isso é legal de ser professor. Essa é a melhor parte de ser professor. Show. E uma outra dúvida, você falou agora há pouco, né, que existe uma diferença na sequência de uma barra do iniciante para a barra do avançado, por exemplo. Sim. Mas os passos que existem na barra do iniciante também existe na do avançado? Então, a da barra do avançado ele continua fazendo tandi. Sim. Os passos são os mesmos, só muda a dificuldade de sequência. Sim e... mais ou menos. Não, é assim, ó. Sim, o avançado sempre vai fazer o tandi. Sim. O avançado sempre vai fazer o plié. A diferença do avançado pro iniciante é que o iniciante ele faz tandi só. Tandi, plié, relevé. O avançado ele vai fazer tandi, tandi, passou coche, rondejant, tandi, 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 relevé, desceu, repete. Entendi, o tandi tá lá. Tandi está no meio da salada. É como se o iniciante fizesse uma salada de alface, tomate e cebola. E no avançado eu faço alface, porque não pode faltar o alface, não pode faltar o tomate, não pode faltar a cebola. Mas no meio disso tudo eu coloco o tomate com maionese, o alface todo cortado, entende? Entendi. Eu mudo um pouco o negócio. Muda a receita ali. A receita, isso. Mas os ingredientes são os mesmos. Show. Agora, curiosidades. Curiosidades, vamos lá. O lugar que a bailarina se coloca na barra interfere alguma coisa? Interfere, Jaju, mas eu não vou poder responder essa, porque eu coloquei essa pergunta como tema de uma das minhas lives. Ah, é? Vou entregar assim? Não, Jaju? então tá bom. Não. Mas Então, assim, interfere. Se você vai fazer uma live só disso. Vou fazer uma live especificamente sobre isso, explicar o porquê do porquê do porquê do porquê. Onde é que você deve fazer aula, onde você deve se colocar na sua barra para você ter uma melhora no seu desempenho. Ah, legal. Não, beleza, tá bom. Uma hora só falando disso. Beleza. Ok, não Essa curiosidade eu não vou poder matar. vou continuar curiosa, tá bom. E um outro ponto, você tinha falado, né, da questão da barra, né, que a bailarina, o objeto barra, que a bailarina precisa ir desmamando dela e não se pendurar nela. E tem alguma estratégia para ir desmamando? Como que cada aula você vai tirando um pouquinho da força? Tem alguma dica? Não, tem sim. A primeira estratégia é um equipamento que eu quero lançar no mercado. Você passa um fiozinho dentro da barra e aí tem um interruptorzinho do lado do rádio que você aperta para dar choque. E a bailarina solta. Entendi. Brincadeira. Não, mas assim, se você estiver com a gente até agora, coloca hashtag choquinho, tá? Pra me falar se você tá comigo até agora. Hashtag choquinho. Mas assim, é impressionante porque as bailarinas, quanto mais iniciante, mais elas se agarram na barra. Eu não sei se... eu acho que quando a gente tá com medo, né, a gente tem uma tendência a se fechar. E a fechar a mão mesmo, né? Quando a gente tá com medo. Tem uma tendência defensiva de fechar a mão forte pra, se precisar brigar, eu tô pronta, né? Mas quando a gente tá com medo, a gente tem uma tendência a se fechar mais. E eu acho que conforme você tá segurando a barra e você começa a ficar com medo, eu acho que intuitivamente existe essa pressão maior. Porque não faz sentido. Antes eu achava que as pessoas colocavam mais pressão na barra para fazer força com a perna, porque aí você cria uma alavanca, né? Eu seguro na barra com força, eu crio uma alavanca para minha perna subir mais. Existem as bailarinas safadinhas que fazem isso, mas normalmente são mais avançadinhas, né? E aí é onde você vai e fala,
um dedo na barra. E aí a bailarina tá assim, ela tá lá fazendo developê, você fala um dedo na barra. Aí ela tem que fazer isso aqui. Ela tava com o developê na orelha. Na orelha, né? O developê quase caindo. E aí ela faz isso aqui, tem que tentar manter. Pode ser que ela caia e tudo mais, mas aí você mostrou, falou, ó, você tá usando demais a barra. Mas aí, enfim. E aí o que eu comecei a perceber? Que não é só nos passos de perna alta que isso acontece. Às vezes é um tandi de frente pra barra que a moçada tá apertando tanto a barra ali que em volta dos dedos começa a ficar branco. Assim, de tanta pressão que faz na barra. Que o ferro começa a torcer. Então assim, o que eu percebi? Eu acho que a tensão, a própria tensão faz pressionar muito a barra. E aí, qual é a melhor maneira? Quando eu percebo que eu estou agarrando muito a barra, é usar 2 dedinhos. Então eu vou, ao invés de segurar com a mão fechada, eu coloco 2 dedinhos assim em cima da barra. E eu faço a aula assim, com 2 dedinhos. Que aí você usa ela pro equilíbrio, mas não pra tensão. Isso. E uma outra coisa, a barra, a gente não pode, que no negócio redondo, esse é o meu braço mesmo. Na barra, a gente não pode passar o polegar assim, ó, pro outro lado. Tá difícil mostrar aqui. Não, tava aparecendo assim. Assim, ó. Não posso segurar assim, com o meu polegar aqui, sim, na barra. Eu tenho que passar meu polegar aqui pra cima, ó. Porque isso aqui facilita eu fazer força, sim? Agora, quando eu seguro assim, só apoio, eu não consigo fazer força. Eu teria que passar o polegar. Não, eu só apoio. Então, na barra, o indicado é que você sempre apoia as mãos assim. Nunca assim. Eu não sabia disso, não. Sim. E aí, quando você vai dar aula pra criança, você já tem que ensinar a criança a segurar a barra assim. É só um apoio. Eu deslizo, eu vou, eu volto. Não tem essa de mão lá. Então essa é uma das questões. E aí outra questão é você durante a aula começar a pedir para soltar a barra. 2 dedinhos, um dedinho. Então eu tava assim, primeiro agora eu quero assim, depois vai passar a ser 2 dedinhos, um dedinho, agora eu vou começar a dar exercícios um pouco longe da barra. Então a gente fez lá plié, relevé, desceu, aí eu faço um pas de bourrée saindo da barra. E aí eu faço uma sequência fora da barra, outro pas de bourrée voltando para a barra. Então eu começo a tirar a barra sem a pessoa perceber, sim? E independente disso, tem um momento do centro que é sem barra. Show. Muito bom. Muito bom? Para fechar com chave de ouro, posso fazer uma pergunta? Vamos ver se eu posso responder, Tia Ju. Eu já fiquei triste de não poder tirar uma curiosidade sua. Na hora que desligar a câmera eu tiro, tá? Como é que a bailarina deve enxergar a barra? Qual é o tipo de relação que a bailarina tem que ter com a barra para ela tirar o melhor proveito desse momento da aula? Vou falar em dois pontos. Tá. Vou falar do momento barra e do equipamento barra. Beleza, tá? fechou. Como que ela deve ver o momento barra na aula dela? É o momento que mais faz ela se desenvolver. Ela tem que ver o momento barra, aquele momento em que a gente está realmente trabalhando para poder colher os frutos lá no centro. Lá no centro é a colheita. O momento barra é onde eu estou plantando, preparando a terra, jogando a sementinha, jogando água para que vire uma árvore linda, maravilhosa, perfeita. Só que essa árvore linda, maravilhosa, perfeita, eu só vou conseguir ver ela crescendo no centro. Mas ali já não é mais a hora de eu adubar, de eu colocar água, de eu cuidar da terra. Onde eu cuido ali é na barra, momento barra, sim? Show. Então eu acho que tem que olhar para o momento barra com muito respeito por aquele momento, e são poucas bailarinas que respeitam a barra. Chega atrasada, o que é respeitar a barra? Né? Chegar no horário, pegar a barra do começo, isso é respeito à barra, sim? Momento barra. Aí a bailarina chega atrasada, aí não gosta de fazer barra, faz bem mal feito. Sim, aí ela não tá cuidando do terreninho que ela tá plantando. Não tá adubando, não tá jogando água, sim? Ou às vezes até chega no horário, às vezes até faz bem feito, mas nunca busca melhorar o que já está sendo feito. Então nunca busca a perna subir mais, pressionar mais anterior, colocar a cabeça junto com o braço. Então tem que pensar nessas coisas. Agora, o equipamento barra, a gente tem que olhar para esse equipamento barra que eu estou olhando aqui agora. E você tem que olhar assim, ó.
Fala só pra você, não conta pra sua barra isso, porque senão ela vai te derrubar. Mas, cara, é bem assim, olhar pra barra é uma coisa meio... Sabe aquela amiga que você tem que estar sempre, sabe? Um olho nela, assim, outro no peixe, sabe? Tem que ser assim, porque a barra, ela é traiçoeira, muito traiçoeira. Ela pode te ajudar muito, mas se você não souber como realmente utilizá-la, você pode se ferrar muito. Ela pode ser sua inimiga. Pode. Ela pode ser muito a sua amiga ou pode ser a sua inimiga. Então, como você nunca vai saber se ela é sua amiga ou inimiga, sempre olha meio assim, ó. Tô pondo muita força. Tô... Porque quando a gente olha assim, a gente fala assim, cara, a minha barra, como a gente sabe se ela passa a ser nossa inimiga? A partir do momento que a sua barra quer ir com você para o centro, ela passou a ser... É porque ela te dominou. É. Então não dá. Sim, ela lá no lugar dela e você aqui no seu lugar. Vocês se encontram em determinado momento e depois vocês se separam. Nada de abraço muito forte com essa barra. Show, muito bom. Sim, Tia Ju. Muito bom. Deu pra, acho que, dar uma boa conscientização da barra pra todo mundo. Achei interessante, achei bem interessante o Sem Filtro de hoje. Foi engraçado. É isso aí, galera. Bom, eu espero que você tenha gostado do nosso quadro Sem Filtro. Se você gostou, não esqueça de dar um curtir aqui embaixo. É muito importante pra gente aqui no canal. Além disso, se inscreva no canal do YouTube, porque tem dicas de segunda a sexta. E a gente está no Facebook, Instagram, Spotify, e-mail, lista VIP. É legal ver a tia se perdendo assim. Telegram, tem esquecido blog. de falar. Blog, a gente tá em vários lugares, tá bom? Aqui embaixo do vídeo tem uma descrição de todos os lugares que você encontra conteúdos do Balé Online. E eu te vejo então na próxima dica. Até mais, galera. É engraçado ver vocês perderem. Só foi uma pergunta que eu não te fiz, deveria ter feito. Que é se tem diferença da barra móvel para a barra fixa? Nossa, total. Não fiz. Total diferença. Na verdade, a fixa a gente usa mais para iniciantes, quando eles trabalham de lado. Quando o iniciante vai trabalhar de frente para a barra, aí eu posso usar a móvel para colocar ela de frente para o espelho, para o iniciante conseguir visualizar sem ter que ficar olhando para baixo. Sim, ele visualiza alinhamento de quadril, essas coisas. E depois de lateral iniciante eu trabalho na fixa, porque aí a barra não fica tão instável, porque a móvel é mais instável. Aí o avançado eu vou fazer o quê? Vou colocar o avançado a aula inteira na móvel. Se bobear sem barra, para ele realmente aprender a dominar o corpo dele. Então tem bastante diferença. A gente pode fazer um dia sem filtro só, com barra ou sem barra. Fechou.